pessoal consegue me ouvir? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Todo mundo me ouve até lá atrás? Cena assim com a mãozinha para me ver. Estão me escutando? Primeiro, obrigada por estarem aqui essa noite com a gente aqui, né? Para mim é uma novidade, assim, fazer uma videoconferência, né, falando sobre o tema que a gente vai falar, que é o coração, né? Na verdade, a videoconferência é uma novidade para mim. Eu acho que essa é a primeira videoconferência que eu estou fazendo, assim. Eu estou aqui em Lisboa, que já vão ser quase meia-noite, mas eu acho que a gente, de qualquer maneira, vai ter aí um tempinho juntas, né? Eu não sei quanto tempo exatamente, pode ser 1h30, pode ser 2 horas. Eu espero que o tempo que a gente passe junto seja bom para todas nós, né? Eu tava com muita vontade de estar aí, gente, juro. Quando eu vi vocês entrando nessa sala, essa sala é uma sala que eu conheço já há muitos anos, né? Esse espaço é um espaço que eu conheço há muitos anos. Me deu uma vontade de estar aí com vocês, danada. Danada. Porque vocês são um povo que eu amo muito. Muito mesmo. Muito, muito, muito mesmo, sabe? Parece tudo muito familiar. Eu fui vendo alguns rostos entrando, porque eu estava aqui de detetive, né? Vocês não estavam me vendo, mas eu estava ouvindo e vendo todo mundo entrando, assim, né? Se estivessem falando mal de mim, eu tinha escutado tudo. Eu estava aqui só de detetive, ouvindo tudo. E eu fui vendo algumas pessoas entrando, algumas eu conheço, né? Eu estou muito feliz em rever essa noite. Outras eu não conheço, mas a sensação de que conheço é uma coisa incrível. Porque, na verdade, no fundo, todos nós nos conhecemos, entende? Porque tudo que vai ser falado essa noite vai ser para todos nós, entende? É comum a todos nós. Não existe nada que seja colocado essa noite que não seja de todos, entende? Porque existe um ponto que nos une, que é a vontade de amar e de ser amado. Entendeu? A maioria de nós acha que, na verdade, quer ser amado. Mas eu acho que isso não é verdade. A maioria de nós, na verdade, quer amar. Porque amar é a maior dádiva que alguém pode conseguir expressar. Amor, né? Não dependência, não apego, é outra coisa. Eu brinco aqui em Portugal, né, com o pessoal aqui do grupo que faz parte aqui dos trabalhos aqui, que a gente está cortando as relações dependurosas. A gente quer relações amorosas, mas a gente está acostumado a relações dependurosas, entendeu? Não amorosas. Existe uma certa diferença, mas a gente também não tem culpa, porque a maioria de nós foi educado, foi enquadrado, foi preparado para viver relações dependurosas. A maioria de nós não foi preparado para viver relação amorosa. O fato é esse, o mundo está do jeito que está porque a gente não foi preparado para o amor. Se a gente fosse preparado para o amor, a gente não precisava estar aqui essa noite, entendeu? Graças a Deus, a gente procura caminhos quando as coisas não vão dando muito certo, ou quando a nossa vida começa a ficar dando volta em círculo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ou quando a nossa vida começa a dar volta em círculo, né? Ou, enfim, quando as coisas não correm bem, né? A gente, de uma certa maneira, a gente acaba sendo empurrado, né? Para descobrir a verdade, né? E essa noite, esse encontro, eu estava falando com as meninas, é um encontro para falar diálogos com o coração, porque, na verdade, eu quero dizer com o coração, o que eu quero dizer com o coração
diálogos com a verdade, entendeu? A maioria de nós não está em sofrimento a partir do momento que conecta com aquilo que é verdadeiro, entendeu? Eu não sei o que foi colocado na nossa cabeça, na nossa sociedade, de que a gente tem que ter medo da verdade, mas a grande verdade é que a gente tem que ter medo da mentira e não da verdade, né? E por verdade, o que a gente chama de verdade? A gente vê as coisas como elas são, não como a gente interpreta. Não como a gente acha que elas são, não como a gente imagina que elas são, mas como elas são, realmente como elas são. Algumas pessoas acham que pode ser muito doloroso ver a vida de uma maneira real, porque a vida real ela é muito triste, ela é muito dolorosa. Não, ela não é dolorosa quando ela é vista de uma maneira real. Ela é dolorosa quando ela é vista de uma maneira muito dura e muito julgadora e muito crítica. Que é outro ponto que a gente foi educado para ser crítico. Crítico de nós mesmos. Ter sempre um dedo apontado, né? Pra cá. Então, dialogar com o coração, acima de tudo, é dialogar com a intuição, é dialogar com a verdade, entendeu? É realmente perceber as coisas com clareza, entendeu? Sem a voz do passado intermediando, sem condicionamento, sem as vozes dos nossos pais, dos nossos educadores e dos nossos traumas também, né? Porque trauma fala por si só. Trauma tem voz por si só, né? Todo tipo de condicionamento e de repressão enfim, e de verdade que a gente teve que engolir na papinha, na papinha de neném, né? Faz com que a gente julgue as pessoas e o mundo à nossa volta, não pelo que eles são, mas pelo que a gente na verdade carrega, entendeu? É muito importante, muito mesmo, para que a gente tenha coragem de seguir em frente na nossa descoberta, na nossa busca e no nosso crescimento pessoal, que a gente jamais se deixe culpar por qualquer coisa, entendeu? Porque eu sinto que uma das grandes dificuldades que as pessoas encontram quando elas estão procurando por elas próprias é o sentimento que vem a seguir com o tal juiz que eu estava falando, que é o sentimento de culpa, entendeu? Então parece... Eu conheço essa fofinha, eu conheço essa pessoa, eu conheço essa Zinha que passou aqui. Eu conheço. Tá desculpada, fofa. Não sei mais o que eu tava falando. Que não julgar. Exatamente, você não viu como é que eu fui fofa? Não chamei de fofa e tudo? Fofa! Eu te conheço! Então esse é um ponto, porque às vezes a gente... Eu estava lendo um texto hoje, antes de começar esse bate-papo com vocês, que fala justamente sobre isso, sobre o momento que a gente está preparado para ver a verdade, entendeu? Para lidar com as coisas como elas são, sem medo, entendeu? Sem medo, porque às vezes a gente tem medo de abrir mão das ilusões da gente, porque a gente acha que sem as nossas ilusões a gente está perdido, ou então a gente está sozinho, ou então a gente não tem lugar para se encaixar, então a gente acaba aceitando viver de ilusão, viver de fantasia, entendeu? Quando uma vida está passando aqui e a gente não está conseguindo viver ela com plenitude. Mas por que a maioria de nós vive de fantasia? Pela ilusão
de que se a gente for lidar com a verdade ela é dolorosíssima. Então, eu vou viver de fantasia. E isso não é verdade, entende? Isso é uma ficção científica que a mente humana, acho que desde os primórdios lá, quem criou aquele filme Matrix, pá, quem criou aquele roteiro foi fantástico, entendeu? Fantástico. Porque a gente é criado dentro de uma hipnose e de uma mentira coletiva que faz com que a gente acredite que a verdade ela é dura, que a verdade dói, que a verdade machuca. O que machuca é a interpretação da verdade, não é a verdade. A verdade ela é neutra. E outra coisa, gente, que eu quero dizer para vocês. Se você busca a verdade também vai buscar você. Entendeu? Agora, se você não assume um compromisso com a verdade, aí você tem que ter medo que mintam para você, que enganem você, porque o engano, ele vai vir na direção do engano. A verdade vai na direção da verdade. Eu antigamente, quando eu era mais novinha, eu ainda sou, né, um bocadinho, mas menos. Quando eu era bem mais novinha, eu tinha muito medo de ser passada para trás. Né? Ninguém tem medo, né? Ninguém tem medo de ser passado para trás, né? Eu tinha medo de ser enganada, pega pelas costas aqui, entendeu? Então, eu criei uma atitude hipervigilante, eu tomava conta de tudo, ficava olhando tudo nos mínimos detalhes. Cada um que chegava, eu estava olhando tudo, entendeu? Eu estava sempre querendo ver qual era a segunda intenção, a terceira, a quarta, a quinta, tinha que estar sempre tomando conta. Claro, medo de ser enganada. Mas, vamos lá. Naquela época, eu ainda acreditava, ainda vivia naquele mundo onde era pão, pão, queijo, queijo. E é assim, o mundo é mesmo mal, o mundo é mesmo cruel, a gente tem que ter cuidado com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer amar as pessoas. A gente quer ser amado pelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem medo de ser enganado pelas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem medo de não sei o quê, medo de não sei o que lá. Então, isso é uma confusão, né? Isso é uma confusãozinha. Então, é claro que eu fui enganada várias vezes. Mesmo tomando conta de tudo quanto era canto, né? Com binóculo, tomando conta de tudo, investigando tudo. Fui passada para trás várias vezes, em vários aspectos. Até o dia que eu me casei com a verdade. Que me casei não, comecei a namorar com ela. Quando eu comecei a namorar com a verdade, e quando eu digo namorar com a verdade, é o seguinte, é um pacto inquebrável que é assim, eu só descanso quando eu descobrir tudo sobre mim. Quando eu souber quem eu sou, verdadeiramente quem eu sou, independente do que disseram que eu sou. Uma coisa é o que dizem que eu sou, que disseram que eu era quando eu era criança. Outra coisa é o que de fato eu sou. A gente acaba comprando muito rapidamente a opinião dos outros a nosso respeito, entendeu? E principalmente os outros que foram educando a gente, que foram colaborando para o nosso crescimento. Aí mesmo é que a gente compra. Só que, lamentavelmente, a gente entende que essas opiniões são verdadeiras, são irrefutáveis e acabou. E aí a gente forma uma autoimagem. Se disseram pra gente que a gente era agressivo, se a gente era medroso, a gente acaba criando uma autoimagem. Eu, o medroso, eu, o agressivo, eu, o espiritado, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Mas eu sou quem pelos meus próprios olhos.
rush.